Graça e paz, bom dia a todos. Você pode dar mais um glória a Deus e uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom, aleluia. Aleluia. Creio que hoje, nessa manhã, Deus preparou algo especial para nós, amém? Não sei se você chegou até aqui com grandes expectativas, mas eu quero que você aumente, porque eu creio em uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida nessa manhã. Então, hoje nós iremos trabalhar, estudar um livro, o livro mais autobiográfico do Antigo Testamento, dos livros proféticos. Hoje nós falaremos sobre o profeta Oséias. Então, se você pode, já abre comigo aí a sua Bíblia. Essa é a hora que alguns crentes pensam, mas tem Oséias na Bíblia? Misericórdia. Outros já correram no índice, aleluia. E tem uns que só estão esperando o telão, misericórdia, pega ele, Jesus. Amém? Livro de Oséias, enquanto você encontra aí. Oséias, ele foi um profeta escolhido por Deus para levar a mensagem do Senhor através do seu casamento, através da união que ele ia ter com a sua, valeu Vinão, obrigado, com a sua esposa. Olha que top isso. Deus queria transmitir uma mensagem através do casamento do cara. O único detalhe é que a mulher desse casamento não era a irmã crente da igreja. Não ia ser a irmã pura, a irmã santa da igreja. Não, pastor, negativo, irmão. O casamento dele seria com a Gomer. Quem é essa? Era a prostituta da cidade. Essa era a mulher que Deus estava querendo transmitir uma mensagem, fazendo com que o profeta casasse e transmitisse essa mensagem ao povo. Então, através desse casamento que Oséias vai ter com essa mulher infiel, com essa mulher impura, e detalhe, tá? Deus vai falar para ele: Oséias, é o seguinte, você não somente vai casar com ela, mas eu quero que você também tenha filhos com ela. Você vai gerar filhos com essa mulher. Então, através desse drama todo, Deus vai querer não apenas dar uma mensagem ao profeta, ele não apenas vai lançar uma palavra sobre aquele povo, sobre aquele tempo, mas sim, ele vai ser o próprio sermão. Oséias, ele é o próprio sermão do Senhor. Ele não apenas falaria uma mensagem, falaria uma pregação, mas ele estava prestes a viver essa mensagem e transmitir aquilo que o Senhor estava querendo passar. Então, para bom entendedor, você já sabe que hoje o caldo vai engrossar, amém? Aleluia? Glória a Deus. Eu gosto de uma frase do grande Santo Agostinho de Hipona, que diz assim, ele foi um cristão do primeiro século. Ele diz que a verdade precisa ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir da verdade ser dita. Vou repetir para você entender. A verdade, ela precisa ser dita com muito amor. A pregação, ela precisa ser feita, ela precisa ser exposta com muito amor. Mas o amor não pode impedir da verdade ser dita, da verdade chegar no coração. Fala para o seu irmão então, para você me ajudar a pregar. Vai ser com amor, mas a verdade vai vir sem massagem. Aleluia. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ele. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, que você já encontrou Oséias capítulo 1. Vamos ler o versículo 2. Vou estar lendo hoje na nova tradução da linguagem de hoje. Oséias capítulo 1, versículo 2 diz assim: Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: Oséias, vá e case-se com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oséias: ponha no menino o nome de Jezreel. Até aqui está de boa. Jezreel vai ser o primeiro de 3 filhos que Oséias vai ter com essa mina, com a Gomer. Mas antes da gente seguir, você precisa entender o porquê. O porquê que Deus fez com que esse profeta, esse homem de Deus, tivesse que passar por isso. Qual é o contexto que ele estava vivendo? Qual era o contexto que o povo estava passando para de fato fazer com que um homem que estivesse respondendo o seu chamado tivesse que viver exatamente isso aqui? O cenário, irmão,
que acontecia no povo de Israel, ou melhor, a vida do povo diante de Deus, era um contexto muito favorável. Oséias viveu num tempo onde o povo vivia uma paz, uma abundância, existia prosperidade, estava tudo de boa. O reino já tinha sido dividido, então Oséias é um profeta que ele anuncia a mensagem para o reino do norte, para o reino que vai ser tratado, que vai ser cuidado, vamos colocar assim, pedagogicamente pelo Senhor, através dos assírios que chegarão. Então o povo estava num momento muito confortável, havia segurança, sabe aquele futuro promissor? Tudo estava caminhando, a nação era muito otimista, estava todo mundo, não, está top, está tudo fácil, favorável, todo mundo achando que está abafando, todo mundo achando que está fazendo a vontade de Deus, todo mundo achando que está vivendo o plano de Deus, estava tudo bem, todo mundo feliz. As condutas estavam achando que estava tudo legal, achando que Deus estava aprovando tudo, achando que de fato aquela paz, aquela tranquilidade que o povo estava vivendo era reflexo de um Deus que estava cuidando e abençoando eles. Só que, como você sabe, muito cuidado com esses tempos confortáveis, ou melhor, muito cuidado com as estações, que elas são muito confortáveis na vida. Estava conversando com um cara essa semana e ele falou, cara, quando meus negócios estão muito em paz, está tudo muito tranquilo, eu sempre gosto de sentar, olhar, porque eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Tem alguma coisa que está passando batido, porque assim, não pode estar tudo confortável. Eu não posso estar numa zona muito tranquila, muito segura, porque senão eu começo a ficar relaxado, senão eu começo a esquecer algumas coisas que foram importantíssimas para eu chegar até onde eu estou hoje. Eu começo a negligenciar atitudes e condutas que foram muito essenciais para me colocar onde eu estou hoje. Então, quando eu estou nessa zona de conforto, quando eu estou nesse ambiente muito favorável, eu gosto sempre de dobrar a minha atenção. E isso faz total sentido, porque é de uma forma muito sutil, quando tudo está bem, que a gente começa o quê? A desviar, a gente começa a esfriar, a gente começa a se sentir tão privilegiado com as coisas de Deus, que a gente começa a relaxar um pouco na oração. Sabe aquele negócio? É bem devagarzinho, é uma coisa de cada vez. Você perde a primeira dracma hoje, mas aí você nem se importa, porque você ainda tem 9. Então aí você continua indo, aí depois você perde outra amanhã, aí depois você perde outra, terceira, e quando você vai ver, é uma ladeira que começa a ir sem freio. Não perdeu, não parou, não tentou recuperar, não voltou para a rota, não, vai seguindo o rolê, vai seguindo, e foi assim que as coisas foram. O tempo de Oséias, irmãos, os líderes começaram a ficar corruptos, a vida familiar do povo era algo muito instável, era crente que ficava se divorciando a rodo, esse era o contexto que ele estava vivendo. Existia paz, existia prosperidade, mas era uma imoralidade generalizada, era uma bagunça que o povo estava vivendo, havia muito ódio entre as pessoas, havia muita competição entre as pessoas, o povo até adorava a Deus, embora o povo buscasse ao Senhor, a idolatria no meio do povo era algo muito aceito diante deles, e os sacerdotes, eles eram negligentes, eles eram homens que eles permitiam, eles passavam pano para toda a situação, eles sempre pregavam o quê? Não, está tudo bem, vivemos o favor do Senhor, quando na real não estava nada bem, quando na real estava tudo errado, ou seja, havia muita falha nos sacerdotes, naquela tarefa do quê? De guiar o povo no caminho da justiça, de guiar o povo no caminho da verdade. Resumindo para você entender, irmão, Oséias viveu num tempo não muito diferente do meu e do seu, num tempo muito parecido, aonde as pessoas brincavam com as coisas de Deus, brincavam com sua vida espiritual. Era assim, um monte de gente que acha que está tudo bem, um monte de gente que vive como se tudo estivesse bem, só que no fundo não estava nada bem, não estava nada legal diante do Senhor, estava tudo errado. Muitas pessoas vivem achando que estão sendo aceitas pelo Senhor, com as suas condutas, com as suas decisões, pelo simples fato de tudo estar em paz no momento, naquela hora. Então as pessoas vivem como se não, está tudo tranquilo, existe paz no Senhor, estou sendo aprovado, quando muitas vezes está tudo errado, irmão.
O povo era presente nas reuniões de adoração. O povo adorava a Deus no tempo de Oséias, irmão. Mas eles gostavam muito de pisar na bola. Vamos ver se você conhece alguém assim. Era um povo que confiava no Senhor, mas eles tinham várias simpatias. Eles tinham umas mandingas da época. Eles gostavam de uns negócios também diferentes. Olha o capítulo 3, passa aí uma folha para o lado. O versículo 1 diz assim: o Senhor Deus falou de novo comigo e disse: Oséias, vai, ame uma mulher adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem também outros deuses e lhe ofereçam bolos de passas. Naquela época o bolo de passas, eles eram oferecidos a deuses da fertilidade na época. Então o povo oferecia a deuses, porque aqueles deuses eles ajudavam a ter uma boa colheita. Então eles estavam adorando a Deus, eles estavam servindo a Deus, eles estavam dizendo que amavam a Deus, mas eles também adoravam outros deuses. Eles também adoravam e se apoiavam e colocavam as suas confianças também nas coisas da terra, também nas coisas do meio. Sabe aquele negócio, irmão? Na cabeça do povo, o Senhor não era suficiente. O Senhor não era suficiente para resolver a situação. Precisava ter um negocinho a mais. Com certeza você conhece pessoas assim. Pessoas que até oram quando acordam. Mas é sagrado. Tem que abrir o horóscopo para ver como vai ser. Tem que ver também como vai ser. Tem uns que até jejuam, até faz jejum. Querem uma resposta, um romper de Deus. Só que eles também não deixam de fazer aquela fezinha na lotérica, porque vai que, né? Vai que o negócio pinga na minha vez. Vai que dá aquela bet boa. Então os caras fazem também. Pega ele, Jesus, em nome de Jesus essa manhã. Quantas pessoas são assim? As pessoas que dizem assim: Jesus é suficiente na minha vida, eu sou apaixonado. Mas ele fica acompanhando também as fases da lua, para fazer as coisas, para ver se vai dar certo. Não, eu estou na época boa, agora é a hora certa. E a gente começa a colocar de uma forma muito sutil outras coisas na jogada, outras coisas na parada, quando o Senhor é suficiente na vida do crente. Então o povo estava vivendo dessa forma, uma situação confortável, tudo acontecendo, mas assim, levando as coisas de um jeito bem bagunçado, de um jeito que para eles estava tudo bem. Sabe, irmão, talvez as coisas não acontecem na sua vida por causa desses detalhes. Por quê, pastor? Porque você não confia no Senhor. Você sempre tem um planinho B. Você sempre gosta de se apoiar nas coisas do mundo também. Você não consegue descansar no Senhor. Você não consegue entender que o Senhor é suficiente na sua vida. Então você sempre tem um negocinho a mais. Sabe aquele negócio? Não, eu faço isso porque sempre fizeram isso e me falaram para fazer isso, e esquece o que Deus tem para você e quer viver com base em pessoas, em base em históricos, em base em performance. Quantas pessoas são assim, irmão? Quantas pessoas dizem que confiam no Senhor, mas é cheio de estratégia do mundo, é cheio de ferramenta do mundo, é cheio das superstições mais malucas que pode aparecer. E você vai conversando com um crente, tem um negocinho aqui, ó, Chiano, vê aí, só para ajustar aqui. Você vai conversando com os crentes, você vai vendo, você fala: mano, não é possível que o cara tenha essa simpatia louca. Não é possível que o cara acredita nessas coisas malucas. São essas pessoas que viviam também na época de Oséias. Eram esses caras, eles achavam que estava tudo bem, porque eles iam no culto, eles iam na reunião, e eles faziam essas coisas, mas para eles é o quê? Sabe aquela conversa? Tem nada a ver. Tem nada a ver, isso aí é bobeira. Pega nada. Pega nada, é só engraçadinho. Só é bacaninha. Eu só gosto de ver para ver qual é que é. Porque todo mundo conversa sobre, eu preciso estar antenado dos assuntos. Eu quero também estar nesse... Sabe, são pessoas que cultivam um relacionamento muito superficial com o Senhor. É muito superficial, é muito do momento. Sabe aquele negócio? É só no culto, é só no domingo, é só na reunião do Raízes, é só no momento específico. Não existe uma entrega, uma confiança verdadeira nessas pessoas. É algo muito superficial. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É algo muito superficial. Eu creio que muitos não só estão entendendo, mas estão se identificando. Aleluia, Deus é bom. Então, é muito natural.
Quando você vê, você está mais lá do que cá, irmão. Você acredita mais nas coisas do que no Senhor. Você confia e sabe mais os dias, as épocas, as coisas de acontecer nas coisas da terra do que de fato da palavra de Deus. Sabe mais o que é ou como é o perfil de não sei como é que fala, o cara que nasceu lá e é Libra, o outro que é eu não sei o que, do que de fato como um crente tem que viver, naquilo que um crente acredita. Quantas pessoas são assim? Sabe a personalidade de diversos signos, mas não conhece a personalidade que tem que ter um crente, não conhece o caráter que tem que ter um crente. Então esse povo, ele estava inserido nesse contexto. Sendo assim, irmão, nesse contexto o Senhor, em seu infinito humor, em sua infinita sabedoria e graça, ele vai decidir fazer algo. O que, pastor, que ele vai fazer? Ele vai levantar um profeta chamado Oséias, para não apenas pregar uma mensagem ao povo. Não, ele não ia pregar uma mensagem, ele sim ia ser uma mensagem, ele ia viver uma mensagem. As pessoas iam ver na vida dele, de fato, um reflexo daquilo que estava acontecendo no relacionamento do povo para com Deus. Ele precisava viver. Não dava para ser apenas palavras, não dava para eles apenas chegarem em púlpitos e pregar. O povo estava já cego. E o pior cego, irmão, é aquele que não quer ver. Quando chega essa parte, quando a pessoa não quer mudar, quando a pessoa não quer entender, quando a pessoa não quer, é a pior fase, irmão. Então o Senhor encontrou nesse profeta uma forma do quê? De mostrar de uma forma mais clara o que é que estava acontecendo, de transmitir através do povo, para o povo, através da vida dele, o relacionamento que o povo estava tendo com Deus, a forma com que o povo estava se relacionando com Deus, estava usando Deus. Vinha, falava que ama, falava que estamos juntos, e chegava na segunda, se deitava em outros prazeres. Chegava na semana, vivia uma vida se deitando em outros prazeres. Quantas pessoas não vivem assim hoje, 2025? Naquela época já estava assim. O Senhor disse: o povo está sendo como uma prostituta, porque eles vêm só para querer usar aquilo que eu tenho para dar. Vem na campanha, vem no culto da bênção, mas isso tudo não vem acompanhado de uma renúncia, não vem acompanhado de um posicionamento, não vem acompanhado de um alinhamento. Então, Oséias, o povo está me usando. Então assim, eu quero te mostrar agora, que você venha viver e sentir o que eu estou passando, o que de fato está acontecendo. Então você vai casar agora com uma prostituta, você vai casar com uma mulher que tem um amante, com uma mulher que vai estar com você no sábado, que vai estar com você no domingo, mas na segunda você vai ter que buscar ela lá na rua, porque ela vai estar com outro, e você vai ter que ir lá, buscar, amar e cuidar. É isso que está acontecendo, e esse é o meu chamado. Quantos irmãos gostariam de ouvir a voz de Deus e ser uma mensagem no seu tempo? Agora ninguém, né? Agora ninguém quer ser uma mensagem. O Senhor disse: Oséias, meu mano, é o seguinte, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. Nessas horas, os emocionados, irmão, ouvir a voz do Senhor: agora eu me consagro, chegou a minha hora. Manda, Deus, qual é o plano? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Pode falar, eu estou aqui pronto para fazer. Quantos e quantas pessoas, Senhor, me envia para onde for, só quer ser enviado para a Flórida, para Orlando, para Nova York. Ninguém quer ser enviado para Moçambique. Ninguém quer ser enviado para o interior do Alagoas, lá nos ribeirinhos. Ninguém quer ser enviado para esses lugares. Mas aí chegou uma hora, e Deus falou com Oséias, e talvez, nossa, meu nome vai ser soprado. Vai ser, Oséias, vai ser sim. Só que assim, a sua missão vai ser um pouco diferente. Você vai ter que se relacionar com a Gomer. Eu quero essa mulher para você. Você vai se casar com ela, cara. Você vai ter filhos com uma prostituta. Filhos que vão vir de uma prostituição. É isso que você vai ter. E quando ela ir se deitar, quando ela ir com o amante dela, quando ela te trocar, você vai lá buscar ela de volta. Você vai lá e vai receber. Você vai cuidar. Você vai ser fiel a ela, Oséias. Independente da infidelidade dela, você vai ser fiel a essa mulher.
Irmão, que missão é essa? Que embaçado viver isso aqui, irmão. Moiou para Oséias, irmão. Que difícil ouvir isso de Deus. Que difícil ser comissionado a isso. É pesado demais o Senhor chamar para uma missão como essa. E é engraçado, né, irmão? Eu nunca vi nessas igrejas que tem aquelas palavras proféticas dos anos que vão seguir, alguém colocar 2025, ano de Oséias. Ninguém, né? Ninguém, irmão, lascou tudo. Quem? Quando que você já teve numa igreja e alguém liberou para você? Imagina, sinto Deus aqui, ó, derramando a unção de Oséias na sua... Tá amarrado. Misericórdia. Você é louco. Quem é louco? Mas veja, irmãos, Deus falou com Oséias porque sabia que Oséias era um cara morto. Era um cara que estava de fato, não interessava a vida, o momento que ele estava vivendo, não interessava o que pessoas poderiam pensar, importava o que ele estava fazendo para o Senhor. Somente um cara sem ego, sem vaidade nenhuma, sem frescura, irmão, consegue viver os planos de Deus. Um cara que tem um pouquinho de vaidade não consegue, irmão. Como vai se sujeitar a uma situação como essa? Como vai se sujeitar, irmão? Imagina você casar e ter filhos, criar uma família com uma mulher de prostituição. E detalhe, não é uma mulher que se arrependeu e mudou de vida, não é arrependida. Ela vai te trair, ela vai ter um amante, você vai voltar lá e vai buscar ela. Essa aqui é a proposta. Que moral que esse cara vai ter diante da sociedade, irmão? Que respeito esse cara vai ter diante da sua família? Que vida esse cara vai ter, irmão? Com certeza, Oséias era um homem de Deus, irmão. Deus apareceu para falar com ele. Era um homem que tinha caráter, era um homem íntegro, era um homem de Deus. Aí um belo dia Deus chega e fala: Oséias, deixa eu ver se você prefere a glória do mundo ou a glória do meu nome. Como cantamos aqui, lindo esse louvor, não conhecia. Lindo. Vamos ver, Oséias, se você está querendo o prestígio da terra ou de fato você quer glorificar o meu nome. O que é, Oséias? Vamos ver aonde está. Pesado demais, irmão. Pesado demais, irmão. Entenda, quando Deus diz: faça filhos com essa mulher, tenha filhos com ela. Em outras palavras, Deus está dizendo: nascerão filhos de prostituição, filhos que terão a sua identidade, que terão a sua paternidade questionada. Será que é ele mesmo, pai? São esses filhos que você vai ter que criar. Infelizmente, irmão, muitas pessoas vivem assim nos dias de hoje, irmão. Pessoas que se questionam sobre a paternidade do Senhor. Pessoas que não conseguem se identificar como os filhos de Deus, como escolhidos do Senhor. Tem dificuldade para entender que somos aceitos pelo Senhor, não por aquilo que nós fazemos, pelos nossos méritos, mas sim por aquilo que Ele fez. Quantas pessoas têm essa crise de identidade até hoje, irmão? Porque teve um pai ruim nessa terra, não consegue identificar o pai que nós temos. O Senhor estava passando uma mensagem para aquele povo, através da vida de Oséias, irmão, através da vida dele. Porque muitas pessoas viviam dessa forma e vivem até hoje, não conseguem se identificar como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como alvos encontrados da graça do Senhor. Quantas e quantas pessoas têm essa dificuldade? Presta atenção, meu irmão, eu sei que você está aqui, essa parte da mensagem é para você. Pela fé, em nome de Jesus, eu creio. Hoje você vai sair daqui diferente, você vai ser uma nova pessoa a partir de então. Você tem um pai justo, um pai fiel, um pai amoroso, que enviou o seu Filho unigênito para nos resgatar, amém? Eu sei que você está aqui. Eu sei que da mesma forma que Oséias gerou esses filhos, o mundo continua gerando homens e mulheres que estão nascendo e tem essa dificuldade de entender quem é o Pai, de entender que nós temos um Deus, um Senhor e Salvador, mas nós também temos um Pai, irmão. Romanos 8,15 diz que nós recebemos o Espírito de adoção, o qual clamamos: Abba, Pai. Clamamos, irmão, não somos mais escravos. Não somos mais escravos dos nossos pecados, não somos mais escravos dos nossos medos. Voltando então, Deus fez com que Oséias fosse essa mensagem ambulante do seu tempo. Ele foi essa mensagem. Através do casamento dele, ele demonstrou como estava a relação do povo com Deus. Através da vida e da casa dele, ele sempre estava mostrando
É assim que vocês estão vendo. Vocês falam que eu sou maluco de continuar com essa mulher? Vocês falam que eu sou doido? Isso é o que Deus está fazendo. Mesmo assim, Ele é um Deus fiel, é um Deus que ama, está esperando o conserto. Do mesmo jeito que eu estou indo buscar a minha mulher, do mesmo jeito que eu estou indo, querendo que ela mude, querendo que ela endireite as veredas, o Senhor está esperando um povo que acorda também, um povo que o ama, um povo que é fiel, um povo que é justo, um povo que é apaixonado. É o povo que o Senhor está buscando. Essa foi a mensagem, irmão. Estava tudo péssimo, irmão. Era um tempo onde a terra estava totalmente bagunçada, o povo se prostituindo, a terra, os valores tudo invertido, irmão. Prioridades alteradas, a verdade totalmente sendo relativizada. Nada diferente dos nossos dias, nada diferente dos dias atuais, irmão. Nós vivemos em um tempo onde está tudo bagunçado, irmão. Literalmente, o poste, irmão, começou a mijar no cachorro. Está tudo bagunçado, irmão. Nós vivemos num tempo onde está tudo bagunçado. Os valores estão todos invertidos. A ideologia entrou até para dentro da igreja, irmão. Está tudo invertido. Tem muito cristão achando que ser abençoado e amado por Deus é você ser rico e bem sucedido nessa terra. Vamos lá, irmão, me ajuda. Se isso for verdade, rasgaram a história de Oséias. Se isso de fato é verdade, irmão, só esqueceram de avisar os apóstolos. Pô, Jesus deu muita mancada, andou com os caras, falou tanta coisa para eles e esqueceu de falar logo isso. Logo isso Jesus esqueceu de falar. E quantas pessoas estão achando que é isso, irmão? Ser cheio de Deus é você ter dinheiro, é você ter um carro bom, uma casa boa. Me poupe, meu irmão. Nos poupe, se poupe você também. Escuta uma coisa, irmão, se você só crê naquilo que você gosta do evangelho, irmão, você não crê no evangelho de Cristo, irmão. Você crê no evangelho que você criou, à sua vontade, ao seu entendimento. Se você não consegue entender que é um todo, não é uma pizza que você arranca a borda, tira a cebola, não é. Não dá, irmão. É um todo. O evangelho é regado de bênçãos, de maravilhas, de sinais, de alegrias, mas é regado também, irmão, de renúncia, de posicionamento, de resistência. É regado de muitas vezes, irmão, engolir sapo. Esse cara é um exemplo disso, irmão. Engolir as coisas e se sujeitar àquilo que Deus está chamando a viver, irmão. Esse é o evangelho, irmão, do Senhor. É que muitas vezes a gente quer caracterizar com base no nosso gosto. A gente quer caracterizar com base no nosso estilo, naquilo que a gente entende. Infelizmente, irmão, hoje os papéis familiares inverteram demais, irmão. Está tudo bagunçado. Eu vejo muitas famílias, irmão, cheias de homens omissos e mulheres mandonas. Está tudo errado, tudo bagunçado, irmão. É verdade ou eu vivo em outro mundo? É verdade, irmão. Está tudo bagunçado. Posso ir na ferida agora? A prova de que as coisas estão bem complicadas, irmão. Nós somos uma geração de crente, de igreja, mas não somos o crente de joelho. Não somos o crente que ora mais. Mais de 75%, irmão, de todos aqueles que se identificam como cristãos, nunca leram a Bíblia inteira. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas essa é a geração, irmão, que a gente vive. Se não fosse tão trágico, seria engraçado. Se não fosse tão trágico, irmão, pessoas querem o Jesus Salvador, mas se recusam a se debruçar nas palavras dele, nas palavras de vida eterna. Que loucura! Que loucura é esse tempo, irmão. Pessoas que querem morar no céu com o Senhor, mas não querem ter um relacionamento com Ele aqui na terra. Você quer fazer o que com Ele lá então? Não querem ter uma vida cultivada com Ele aqui na terra, mas querem morar no céu. Querem estar no céu diante dEle. Isso é uma loucura, igreja. Isso é uma loucura, irmão. Nós vivemos em um tempo onde a mesma boca que dá glória a Deus no domingo, irmão, é a boca que fala palavrão na segunda-feira. Fala palavrão, faz brincadeirinha torpe na segunda-feira, irmão.
E acha que é normal. E acha que pega nada. Para, mano, isso é cultural. Para. Não enche meu saco, deixa eu. É a mesma boca que está dando glória a Deus. É a mesma boca que está falando louvado é o nome do Senhor. Vivemos no tempo, irmão, aonde do mesmo bolso que sai o dízimo e a oferta, sai as compras escondidas do marido e da esposa. Aleluia, ó Deus me usando. É do mesmo bolso. Do mesmo bolso que está saindo a oferta na igreja, sai as comprinhas escondidas do casal. Que bagunça é essa, irmão? Que bagunça é essa, irmão? Aonde que está tudo tão bagunçado? Esse é o tempo que a gente vive, irmão. Pessoas que estão se rendendo ao Senhor dominicalmente em suas congregações, mas estão rendidas, se deitando com gosto nos prazeres na segunda-feira, negligenciando os valores, os propósitos, a verdade do Senhor, se deitando com os seus pecados, se prostituindo, vindo dar um beijinho no Senhor no domingo, saindo aqui, abençoa minha semana, e aí tem um monte de contatinho na segunda, na terça. Aí vai lembrar de novo do Senhor quando? No domingo. Nossa, tem culto hoje, vou ir lá, né? Aí quer chegar tipo aquele cara safado que quer chegar com uma flor. Aí o cara quer chegar com um dízimo bom na igreja. Aí o cara quer chegar com uma oferta boa. Não, irmão, não é isso que o Senhor quer, não. Não é isso que o Senhor quer, não, irmão. Não é, irmã. Não é sobre isso. Não pode ser sobre isso, irmão. Vivendo somente a nossa maneira, do nosso jeito, ignorando a palavra do Senhor, ignorando, irmão, as direções e os mandamentos de Deus. O povo estava dessa forma. Era um tempo que não existia renúncia, não existia nenhum comprometimento. Sabe aquele negócio? Para, ô Zé, essa palavra aí é muito antiquada, cara. Renúncia? Hoje em dia também é assim. Para, não precisa disso não, tá tudo pago. Posicionar o quê? Jesus já se posicionou naquela cruz. Está tudo pago. Não, irmão. Falta a decisão. Falta o posicionamento. Como o Senhor disse para Oséias naquele dia, é o tempo onde o povo está se prostituindo demais. O povo está se perdendo. O povo está perdendo a mão, Oséias. O povo perdeu a mão. Se contaminaram com o mundo. Anos à frente Jesus vai dizer, João 17,15: Pai, não os tire-os do mundo, mas os guarde do maligno, porque eles não são desse mundo. Mas o povo se perdeu. O povo começou a construir muitas riquezas nessa terra e esqueceu de construir no lugar que tem que ser construído. Esqueceu de ser generoso e rico no céu, não na terra. Quantas e quantas pessoas inverteram as coisas, irmão? Quantas pessoas, irmão? São pessoas que dizem que amam a Deus, mas não conseguem largar o seu pecado, não conseguem se posicionar. É chocante, irmão. Estou tentando fazer um pouquinho engraçado, um pouquinho com amor, mas a verdade precisa doer mesmo, irmão. São muitos que se prostituem, chegam aqui e falam que amam o Senhor, mas se não existe uma conduta, um alinhamento na segunda-feira, você está enganando. Você está vindo falar para Ele que vai ser diferente, mas você não quer mudar. Você não quer virar a chave. Você está sendo aquele cara que todo dia chega em casa, fala para a mulher que ama, chega lá, tem outra família no trampo, tem os casamentos fora. Sabe o cara que tem os filhos fora do casamento, tudo? E fica lá administrando lá, pô, tem que administrar aquilo ali. Não, agora eu tô com a família da igreja, agora aqui todo mundo tem que saber que eu sou crente. Aleluia, sou cheio de Deus. Chega lá, não, aqui eu sou o cara desenrolado. Mano, não é isso. Não pode ser assim, irmão. Nós viemos e servimos a um Deus que nos libertou de tudo. Não viva como um prisioneiro no seu vício. Não viva como prisioneiro, meu irmão. Buscar relacionamento sem transformação, irmão, isso não é evangelho. O mesmo Deus que se relaciona com você é o que quer te mudar. É o que quer de fato te transformar. Ninguém, irmão, chega diante de Deus e continua sendo como era. Ninguém, irmão. Ninguém. Não tem como. Não existe possibilidade alguma. Ele deixa você chegar como você está. A porta está aberta.
Mas é impossível continuar como você era. É impossível, irmão. Porque senão você não precisava de um Salvador. Se você do jeito que era já estava suave, não precisava de um Salvador, irmão. Ele veio para te salvar, mas também para te transformar. Para te transformar, minha irmã. Existe transformação para você. Não fique se prostrando no domingo se você não está decidido a se levantar da vergonha que você está vivendo na semana, no seu secreto. O Senhor, irmão, ninguém engana. Os olhos dele, tudo vê. Quantos estão vivendo assim, igreja? Nos dias atuais? Assim como foi nos tempos de Oséias. Quantos estão vivendo assim? O profeta Isaías, que foi um contemporâneo de Oséias, viveu no mesmo tempo. Ele vai dizer, Isaías 29, versículo 13, vai dizer assim: o Senhor Deus disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração deles está muito longe de mim. O temor deles para comigo consiste apenas em mandamentos ensinados por homens. Ou seja, meu irmão, falar todo mundo fala, a questão é viver. Falar todo mundo fala, irmão. A questão é viver. Muitos honram o Senhor com os seus lábios. Muitos honram o Senhor com a sua boca. São os famosos bom de papo. Você conhece vários assim, não conhece? Bons de conversa. Mas se esquece que o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece no íntimo. O Senhor acessa o secreto, irmão. O Senhor sabe quando a gente está enganando. O Senhor sabe quando a gente está longe, quando a gente está distante. O Senhor sabe a real motivação das nossas obras piedosas. O Senhor sabe a real intenção do nosso coração quando a gente está ajudando pessoas, quando a gente está servindo pessoas. O Senhor sabe, meu irmão. Esse versículo é muita verdade. Tem muita gente que tem mais temor nos homens do que no Senhor. O temor foi para os homens e não mais no Senhor, irmão. Porque você é louco. O que eu conheço de gente que mata, morre pelo líder, pelo pastor, não pode andar fora da cartilha da igreja, mas andar fora das escrituras aí não pega nada. Não pode andar fora da cartilha da igreja, mas na escritura não está nem aí. Vive uma vida vergonhosa. Vive uma vida que escarnece o nome do Senhor. Quantas e quantas pessoas, meu irmão? Quantas e quantas pessoas? Isso é a prostituição do povo. Isso era o que o povo estava vivendo. Diziam que amavam nas reuniões, diziam que amavam a Deus, mas se deitavam nos seus pecados. Tinham as suas vidas fora da igreja. Tinham as suas vidas de crente e quando eu não preciso ser crente. Sabe, irmão? Dizer que é livre na igreja, top. Cantar louvor, que você é livre, aleluia. Mas e aí, vai ficar vivendo preso até quando na sua semana? Até quando vai ser esse cara preso? Essa mulher presa nesse pecado e não vai resolver as coisas? Até quando vai ficar levando essas coisas? Tiago 4,17, irmão, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está cometendo pecado, irmão. Antes não soubesse. Tem um teólogo que eu sigo, ele estava fazendo uma piada essa semana e ele estava falando, ele falou, cara, como eu queria crescer e viver numa região lá no fundo, no interior do interior, aonde não tinha acesso a ninguém, era só eu e o mato e os bichos. Como eu queria. Mas agora que eu conheço essa verdade, agora que eu encontrei esse bem precioso, agora que eu fui exposto, existe grande responsabilidade sobre a minha vida. Existe grande responsabilidade sobre como eu tenho que me comportar. Sabe, meu irmão? Que mensagem difícil de digerir. Mas é uma mensagem como essa. Estamos no final do ano, irmão. Talvez, eu não sei, você pode estar no final da vida, quem sabe, é o Senhor que sabe. Mas se chegou uma mensagem como essa, irmão, será que não é hoje uma manhã que você precisa virar? Será que não é hoje uma semana que você precisa começar e ainda esse ano decidir? Chega de coisa errada, não vou ficar perdendo meu tempo.
Não vou ficar nessa conversa de não, é um dia de cada... Irmão, é um dia de cada vez, mas a decisão tem que ser radical. A decisão tem que ser radical, irmão. Não é ficar levando as coisas na macia. Não é assim, irmão. Não pode ser assim. Eu creio que uma manhã como essa o Senhor está revelando aqui e abrindo muitos entendimentos, irmão. Quantas idolatrias você tem? Quantas e quanta incredulidade você tem, que você se apoia em tantas coisas e não se apoia no Senhor. Você coloca a sua esperança em tantas coisas e não confia no Senhor. Quanta brincadeira você está tendo. Quanta coisa você está brincando. O Senhor fez com que o profeta sentisse na pele, irmão, aquilo que o povo estava fazendo diante de Deus. Foi sentir na pele. Irmão, que lealdade Oséias teve para viver tudo isso. Irmão, que confiança no Senhor, para dizer de fato, eu largo a minha vida, eu não estou nem aí para o que vão falar, eu vou viver o que o Senhor está chamando. É isso que o Senhor quer mostrar, então que seja através das minhas dores, esse povo vê, que venha ser um confronto em amor através da minha vida, através do que eu vou passar, que eles venham acordar para ver a vida que eles estão tendo diante do Senhor. Eu aceito. Irmão, que lealdade esse cara teve, irmão. A vida dele, irmão, foi uma mensagem de tentar trazer arrependimento para o povo, fazer o povo acordar para a vida, ver que as coisas não podem ser assim. Foi um grito de atenção. O livro de Oséias, a história de Oséias é um grito. O título dessa mensagem é esse, é o grito. Foi um grito clamando o povo a se arrepender, a ajustar as coisas, dizendo, está tudo bem, mas está tudo errado, e vai vir juízo, vai vir juízo. Ele pregou num tempo dizendo, vai vir a mão do Senhor, vai vir a mão do Senhor, mas calmem, porque Ele voltará, Ele virá, e vai reestabelecer Israel. Mas está tudo errado o que vocês estão fazendo, não está tudo bem, não está saudável esse tipo de vida. Escuta uma coisa, irmão, com Oséias a gente aprende que não dá para dividir testemunho de ministério, irmão. Não dá para dividir a vida do ministério, irmão. Foi através da vida dele, foi através do testemunho dele que ele convidou homens e mulheres a se arrepender. Não foi somente palavras, não foi somente dizendo, não, irmão. O sermão mais forte que Oséias tinha era o relacionamento que ele tinha com a esposa. Era a vida que ele tinha ali dentro de casa. Era o sermão mais forte que ele tinha, irmão. Era a ilustração que ele tinha. Era a palavra que ele tinha. Foi dentro de casa que ele precisava encontrar o amor, a graça, o perdão do Senhor. Era dentro de casa que ele precisava encontrar e entender que ele servia um Deus fiel, se portando como homem fiel, mesmo a Gomer indo para fora, mesmo a Gomer indo ter outros homens. Foi ali, irmão, que ele estava gerando tudo isso. As pessoas ao redor de Oséias, elas viam o amor de Deus através da vida dele, através do compromisso que ele tinha com aquela casa, com aquela família, com aqueles meninos, com aqueles filhos, com aquelas atitudes, com aquelas ações, irmão, sem hipocrisia. Não era um sermão apenas falado, mas era algo que ele vivia. Era algo que ele dava com certeza de exemplo. Sabe, irmão? É sobre a vida real, irmão. Não é sobre textos que você fica anunciando de forma aleatória. Não é sobre versículos que você tem decorado, irmão. É sobre ter as marcas do Evangelho na sua vida, irmão. É sobre você ter uma história com o Senhor, irmão. É sobre ter a vida real no Senhor, irmão. Ter uma vida marcada de renúncia, de posicionamento, de abrir mão de prazeres para viver aquilo que o Senhor te chama. Não era sobre palavras, irmãos. Oséias foi um cara diferente. Oséias foi um cara diferente, irmão. Através desse casamento dele, ele mostrou que mesmo o povo sendo infiel, mesmo o povo se prostituindo, Deus continuava fiel, continuava disponível para perdoar os pecados e restaurar aqueles que se voltassem de todo o coração, aqueles que quisessem se arrepender. Ele estava mostrando
que Deus continuava fiel. Deus continuava disponível com todo aquele que de fato quisesse se arrepender, com todo aquele que de fato quisesse mudar a vida. Essa mensagem de Oséias, irmão, é uma mensagem atemporal. Não é somente uma mensagem daquela época, é algo que é para todos nós, irmãos. É para cada um de nós. Como assim, pastor? Oséias nos mostra a importância, irmão, da gente reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas limitações, nos arrepender e buscar restauração do nosso relacionamento com Deus todos os dias. Todos os dias. É uma mensagem atemporal. Todos os dias somos homens e mulheres, irmãos, que temos a raiz do pecado. O pecado original está em nós. Todos os dias precisamos nos arrepender. Todos os dias precisamos nos reconectar com o Senhor. Todos os dias precisamos olhar para Ele e buscar um relacionamento mais íntimo, estar mais perto. Isso é o alimentar o Espírito, irmão. Aquele que só busca as coisas da carne, irmão, da carne só vai correr corrupção, só vai colher coisas da terra, irmão. Essa mensagem ela é atemporal. Essa mensagem é um grito, é um chamado para a gente abandonar os nossos caminhos de pecado e de fato olhar e voltar para os caminhos de justiça. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, irmão, que têm desanimado muito. De verdade, vamos lá, a verdade dói, mas transforma. Você tem sido uma vergonha para o Evangelho. Você tem sido uma vergonha falar que você é crente. Tem sido uma vergonha. Uma vergonha. É uma vergonha, talvez, as pessoas que te conhecem lá fora ver você domingo aqui sentado aqui, ouvindo mensagens como essa, sermões como esse. Sabe, irmão, é uma mensagem para a gente olhar e nos arrepender, irmão. Nos arrepender. Senhor, aonde foi, qual foi o dia que eu perdi a primeira e eu não parei, acendi aquela candeia e procurei a dracma como aquela mulher? Aonde foi que eu achei normal e aí eu fui e já perdi a segunda? E aí eu perdi a terceira também. Talvez você está aqui, você está com uma, está por um fio, para desanimar. Talvez você entrou para falar, mano, eu já não acredito mais, e você está numa pedrada como essa. Saiba que é a maior resposta de amor, o Senhor te dá um culto como esse. Ou você acorda, irmão, ou não vai ser uma palavrinha de, ó, Deus vai te abençoar, você é mais que vencedor, vai lá, campeão, vai lá, ovelhinha de Jesus, e você sair e voltar para a mesma vida, sem vergonha de antes. Não é sobre isso, irmão. Hoje talvez seja um culto que Deus está dizendo, e aí, vai acabar o ano desse jeito mesmo? Desse jeito mesmo? Vai entrar no ano de 2025 sendo esse mesmo cara? Essa mesma mulher? É esse mesmo comportamento? Quando que vai resolver? Quando que vai se posicionar? Sabe, meu irmão, para finalizar eu quero ser muito claro com você. Nessa história já ficou claro. Somos a Gomer. Somos, irmão, agimos muitas vezes como ela, como uma prostituta, irmão. Mergulhamos em diversos pecados na nossa semana, se deitamos em diversos prazeres, semana cheia de briga, confusão, conduta de vergonha, palavras torpes, falta de pureza, uma semana regada de mentira, e é uma mentira que é sustentada com outra mentira, que vai indo, e aquela vergonha. Sabe, irmão, Gomer era uma mulher rotulada. Todos sabiam o que ela fazia. Estava explícito ali. Era uma mulher que comercializava seu corpo em troca do dinheiro. O rótulo estava ali estampado. Mas fala para mim, quais os rótulos que você tem e está escondido aí? Quais são os que estão escondidos aí? Qual o pecado que você tem sido vencido? Qual que é a área que você tem se entregado? Você não está nem lutando mais, você se entregou. Qual é a área? Qual é? O Senhor está falando, básico. Chega de prostituição, chega de enganação, chega de ir lá e cá, chega de vir na igreja, de conhecer o caminho da verdade, mas viver uma semana de mentira. Chega, igreja, chega de conhecer a santidade, mas toda vez encontra uma desculpa para cair na pornografia. Chega disso, irmão. O Senhor vem buscar uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva comprometida. Não é de qualquer jeito, irmão.
Chega de trocar o amor pelo ódio, pelas fofocas, pelas intrigas. Irmão, evangelho é tudo ou é nada. Evangelho é tudo ou é nada. Não existe vir pela metade, irmão. Mula sem cabeça é mitologia, irmão. Evangelho ou é tudo ou é nada. Não dá para ser sem a cabeça. Não dá para ser sem... Não dá, irmão. Ou é tudo ou é nada, irmão. Não existe você ser de qualquer jeito. Sabe, irmão, o que muda a tua vida, irmão, não é a palavra que você ouve, é a que você está disposto a viver quando você sair daqui, irmão. Essa é a palavra que vai mudar a sua história, irmão. O que muda a sua vida não é pastor, padre, não é, irmão. O que muda a sua vida é essa palavra de vida eterna. Quando você começa a viver em cima dessa palavra, irmão, é isso que muda a vida de uma pessoa. A questão é que muitas vezes nós somos negligentes, irmão. Como eu falei no início, a fala de Agostinho, o amor não pode impedir da verdade entrar, irmão. E muitas vezes a verdade dói. E eu sei que hoje bateu seco. Bateu seco, irmão. Bateu seco. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. Existe uma ótima notícia. Qual, pastor? Fica de pé que eu te conto, pra gente já ir pro final. Presta atenção na conclusão. Eu creio que, irmão, toda essa vergonha que você está vivendo já está tudo exposto. Eu creio que o Espírito Santo já te revelou, irmão, coisas que você tem negligenciado, coisas que precisam ser resolvidas. E deixa eu te falar uma coisa, Gomer. Jesus não está preocupado com o seu passado. Jesus não está preocupado com o que você fez, falou ontem. Não. A questão é qual vai ser a sua atitude hoje, no presente. Porque ela vai poder mudar o seu futuro de uma vez por todas. A preocupação não é o que você fez ontem. Não é o que você falou ontem. Existem consequências? Sim, existem. Mas a questão é como você vai se comportar a partir de hoje. Como vai ser a decisão hoje. Porque essa decisão muda o futuro. Essa decisão transforma a vida, irmão. Mateus 10, versículo 32, irmão, Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, todo aquele que me honrar diante dos homens, eu, Senhor, o confessarei, o apresentarei diante do Pai. Mas todo aquele que rejeita as minhas palavras, todo aquele que ignora aquilo que eu digo, esse também não terá parte comigo. Irmão, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, irmão, falando com pessoas. Ei, a partir das suas falhas, mesmo essas todas as limitações, todos esses rótulos que você tem, meu irmão, minha irmã, você tem valor. O Senhor se alegra em você, mas se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa e decida mudar. Não é um pedido de desculpa, é um pedido de perdão, igreja. É um pedido de perdão. É um pedido de: Senhor, eu vou mudar. Eu não vou mais fazer isso. Arrependei-vos, mas é chegado o reino de Deus, irmão. Arrependei-vos, igreja. Endireite as suas veredas, meu irmão. Endireite os seus caminhos. Não pode ser bagunçado. Se alinhe na plena e santa vontade do Senhor. Se alinhe, meu irmão. Eu quero orar com você. Se você pode, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus. Eu oro agora, Senhor, por liberdade de toda a prisão da mente. O Senhor conhece cada homem, cada mulher aqui, Deus. Liberdade agora, Senhor, sobre tudo aquilo que tem agarrado, tudo aquilo que tem prendido a tua igreja de romper, de avançar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Convence agora o teu povo de todo pecado. Convence agora o teu povo, Senhor, de toda negligência, Pai. Que seja uma manhã que nós venhamos ser batizados na verdade, Senhor. Na verdade do Senhor, Pai. Repreendemos agora em nome de Jesus, Deus, todo medo. Repreendemos agora, Pai, toda insegurança, todo espírito de covardia, toda incredulidade. Não, Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz que foi nos dado espírito de coragem. Somos cheios de coragem no Senhor. Coragem para renunciar, coragem para nos posicionar, coragem para dizer: não me convém, eu não preciso disso. Eu olho para o Senhor. Tudo aquilo que veio para roubar, Senhor, tudo aquilo que veio para nos distanciar do centro da tua vontade, damos uma ordem agora: saia em nome de Jesus.
sai em nome de Jesus. Declaramos um novo tempo, Senhor. Existe um novo tempo para uma nova igreja. Oh Senhor, declaramos esse novo tempo é chegado, Senhor. Mais uma vez o inferno perdeu, Pai. Pois existem pessoas aqui quebrantadas, existem corações contritos aqui, existem pessoas, homens e mulheres neste lugar, que estão de fato arrependidos, estão de fato, Senhor, decididos a viver uma nova história, decididos a largar todos os prazeres lá de fora, decididos a ser um homem de verdade, a ser uma mulher de verdade. E Salmo 51 diz, Pai, que o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza, o Senhor não abandona um coração contrito e quebrantado. Vem, Senhor, vem sobre a tua igreja. Nós chamamos, nós te queremos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.